gente, tudo bem? Vim falar hoje sobre um tema e esse tema vai se dividir em dois. Sobre contrato de trabalho. Contrato de trabalho existe o formal, que é aquele que você assina no primeiro dia ou antes, um pouquinho antes do trabalho. Você lê, olha que coisa bonita, vou ter tal função, receber tanto, que legal, que felicidade conseguir um emprego. Daí você assina e fica lá guardado na gaveta. O outro, contrato de realidade. Desde você conhece muito bem, que é aquele que consta que você recebe X, sendo na verdade você recebe Y. É aquele que consta que você trabalha na função Y, mas na verdade trabalha na função X. E é disso que eu quero falar hoje. Falar sobre desvio de função ou acúmulo de função. Mas antes, você precisa entender que contrato-realidade sempre prevalece do contrato formal. É como se tivesse escrito aqui as coisas que acontecem no seu trabalho. O que é desvio de função? É quando você é contratado na função X, mas você é dessa função Y, de complexidade e responsabilidade totalmente diferentes. E acúmulo de função é quando você é contratado para a função X e exerce a função X e Y. E essas duas formas de contrato-realidade, elas têm consequências. O desvio de função é tranquilo, pacífico, que a pessoa recebe diferença salarial. Se a pessoa for contratada para ser supervisora e na verdade ela é gerente, ela vai receber a diferença do que um gerente ganha. O gerente ganha R$200 a mais, então ela vai receber esses R$200 a mais. Já no acúmulo de função, não é tão pacífico, não é tão tranquilo o adicional ou o recebimento dessa diferença. Para o acúmulo de função, é preciso observar se as atividades que elas fazem, que é diferente daquilo que está no contrato de trabalho, deriva da função dela. Por exemplo, é natural que uma secretária, ela, além de anotar a agenda, organizar a agenda, ela pague contas, faça alguma diligência ou outra para o seu empregador, mas não é natural que um segurança também seja vendedor, também seja estoquista, entendeu? Um caso muito interessante que aconteceu aqui no TRT de Minas, em que a pessoa era contratada como vendedora, mas também era faxineira e estoquista. Ela ajuizou a ação dizendo que queria receber as diferenças salariais ou algum adicional, porque enquanto ela lavava o lugar e era estoquista, ela não conseguia vender e ela trabalhava com comissões. Enquanto ela estava exercendo essas funções que não estavam, essas atividades que não estavam contidas no seu contrato de trabalho, ela perdia a venda. E isso prejudicava o salário dela. Então ela queria um adicional por conta disso, por exercer outras funções. E foi certo, ela recebeu 10% a mais todos os meses por ter exercido essas funções a mais de faxineira e estoquista. Precisa entender que o acúmulo de função pode caracterizar a locupletação. O que é isso? Calma, vou explicar. Locupletação significa que alguém enriqueceu-se de forma ilícita a custo de alguém. Ele, o empregador, deveria ter contratado um faxineiro, deveria ter contratado uma outra pessoa para ser estoquista, mas não. Quis que uma pessoa só fizesse toda aquela função e não pode. Ele está pagando o mesmo salário para exercer uma atividade, sendo que ela na verdade exercia 3 ao mesmo tempo. Entendeu? É como se estivesse enriquecendo de forma ilícita. E muitos tribunais entendem dessa forma, mas não são todos. É preciso analisar caso a caso, certo? Se você tiver alguma dúvida de acúmulo de função, desvio de função, não entender algum conceito, ou quer entender melhor esse negócio de contrato realidade, porque ele prevalece sobre o contrato formal, como assim? Eu explico, só mandar um direct, beleza?